Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, vão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, oração, oração. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus pela sua vida, pela vida das minhas irmãs e dos meus irmãos. E nessa rica oportunidade que o Eterno nos concede, eu quero saudá-los com a doce paz do Senhor Jesus. Na noite desta quinta-feira, dia 18 de setembro, adentrando ao vivo como vive o Senhor, em mais um propósito de oração, debaixo do tema Meu Quarto, Meu Altar. E eu quero engrandecer ao Senhor Deus pela sua vida, porque se você está comigo, é porque o Senhor Deus lhe permitiu. E se Ele permitiu, é porque Ele é fiel e justo para nos sustentar dia após dia. Irmã Ana Maria Piccoli, boa noite, a paz do Senhor. Eu quero já também saudar a irmã Mara, boa noite, a paz do Senhor, seu esposo, o irmão Roberto e toda a sua família. A irmã Ivanete, Deus te abençoe, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu quero também saudar nesta noite maravilhosa que o Eterno concede a nós, a irmã Fátima Ribeiro, ela e toda a sua casa seja abençoada em nome do Senhor Jesus. A irmã Ivanete, a sua irmã Maria Isaete, Deus te abençoe. Da mesma forma, a irmã Marionete, eita glória! E Deus abençoe o seu irmão Dervani, ó glória! Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos tratar de um assunto de suma importância, como os outros assuntos, aos longos
desses 17 dias. Pastor, por que 17? Porque hoje é 18, tá? E nós estamos iniciando, né, o 18º agora. Então até agora nós vamos até o 18, o 17. E hoje, permitindo o Senhor, nós vamos dar a continuidade. Eu quero, nessa oportunidade, Regina Maria de Paula. Deus abençoe. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. E eu quero chamar a vossa atenção, meus amados irmãos, porque hoje o tópico é proteção espiritual. E mostrando a vocês, pois algumas pessoas, infelizmente, não acreditam no mundo espiritual. Mas o mundo espiritual é real e ele existe. Irmão Arlan, Deus abençoe, boa noite, a paz do Senhor Jesus, juntamente com a senhora, sua esposa, a irmã Vivian, Deus abençoe seu filho, Gabriel, e a sua família. E eu quero que vocês prestem bastante atenção na leitura da palavra, porque hoje nós vamos adentrar em muitas passagens bíblicas. Então eu quero adiantar por isso. Mas antes de mais nada, eu já peço a sua intercessão aí, tá? Que desde ontem para hoje eu estou sentindo muito calafrio. Pastor, o que é calafrio? É quando o corpo ele se arrepia tanto, tá? E não sente frio, mas se arrepia muito. Então, ou seja, arrepia da cabeça até a planta dos pés, ao ponto da pele ficar até enrugada. Então é assim que eu tenho me sentido, com muito calafrio. Pastor, o senhor está com frio agora? Não. Então por que o senhor está de manga comprida? Por quê? Porque aqui dentro ele é abafado, devido que eu tenho que fechar as janelas e as portas, então fica abafado. Então eu ligo o ventilador para não ficar tão abafado. E hoje eu nem coloquei aqui o climatizador. Então, o umidificador. Então, eu estou explicando para os irmãos estejam em oração por mim, porque então eu coloquei essa blusa aqui de frio por causa do calafrio. Né? O vento bate, então dá mais arrepio. Então fica muito arrepiado, mas eu não estou sentindo arrepio de medo, não é arrepio da presença de Deus, é algo, né, que eu preciso pesquisar. Porque se alguém sabe o que é isso, né, calafrio, eu acho que é algum tipo de gripe, febre, alguma coisa assim. Mas o Senhor Deus é aquele que nos guarda, e é por isso que o Senhor Deus colocou esse tópico para nós trabalharmos em cima hoje. Repito, se você tem algum tópico dentro desse cronograma ou do seu cronograma e colocou no seu altar da oração, não tem importância, tá? Nós vamos estar apresentando no altar do Senhor, nosso Deus. Vamos lá para o texto? Hoje nós vamos ler segundo livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 3, e depois nós já vamos imediatamente ir lá para Êxodo, capítulo de número 12. Aí nós vamos ler o versículo 13 logo em seguida. Presta bastante atenção, porque hoje eu vou falar sobre proteção espiritual. Começando em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerás e os guardará do maligno. Nós vamos dar a introdução, parafraseando o texto do Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 13. Presta bastante atenção. 12. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todos os primogênitos da terra. Todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito, e farei juízo, eu sou o Senhor.
Verso 13. Aquele que o sangue vos será por sinal, nos umbrais das portas estiverem, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga, mortandade, quando eu ferir o Egito. Irmãos, essa passagem é muito séria e é de suma importância para a sua vida e a minha vida. Vivemos em um mundo, Dinésio, Deus te abençoe, a paz do Senhor, sua esposa irmã Zélia, Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe a irmã Dulce, a paz do Senhor a vocês. Deixa eu dar continuidade. Vivemos em um mundo onde as batalhas espirituais são reais. Vivemos em um mundo onde as batalhas espirituais são reais. Mas o Senhor é fiel para nos guardar de todos os ataques do maligno. Nunca esqueça, se o Senhor é poderoso para nos guardar de todos os ataques, é porque Ele nos ataca 24 horas. Como eu já disse e não me canso de citar, 1 Pedro 5,8, que o adversário da nossa alma, Satanás, ou demônios, tá? O próprio Satanás, ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então preste bastante atenção. Obrigado, Dinésio, por me orientar. Então prestai bastante atenção que a proteção espiritual não depende da nossa força. Porque algumas pessoas, como eu já disse, por não ter discernimento espiritualmente falando, elas querem lidar com o mundo espiritual com as forças humanas. E aí você passa a ser uma presa fácil, porque você está lutando com o seu inimigo invisível. Então é isso que você tem que entender. E se você é espiritual e alguém da sua família, alguém da tua parentela está te atacando, você, se ela estiver no mesmo nível, quando eu falo de mesmo nível, ou seja, se ela é serva, se você é servo, se o filho é servo, se a filha é serva do Deus Altíssimo, e está tendo um conflito aí, e você sabe que não é normal, você tem que chegar para essa pessoa e falar para ela: ei, eu não sou seu inimigo aqui. Só fala isso, para que o adversário que está lançando a seta na mente dessa pessoa, ele entender. Tá? Porque quando você dirige a palavra a essa pessoa, escuta, que está no mesmo nível, ou seja, é servo do Deus Altíssimo, busca o Senhor Deus da mesma forma que você busca, então chega para ela, se ela ou ele está se comportando diferente, chega para ela: ei, eu não sou seu inimigo aqui. Nisso, o adversário que está lançando seta na mente dessa pessoa, ele já entendeu, tá, que o clima e o ambiente espiritual já mudou. Porque aquele que está ligado entende que é ele que está rodeando. Então presta bastante atenção, tá, nessas artimanhas do adversário. Pois sabemos que muitas vezes chegamos do serviço sobrecarregado, chegamos do serviço com muita pressão ou opressão. Então analisa muito esse tópico, tá? E nunca bate de frente com a pessoa que você acabou de falar com ela ou com ele. Porque você só deu um alerta: ei, eu não sou seu inimigo aqui. E pronto, vai para o seu lugar, vai para o seu canto e continua fazendo o que você estava fazendo. E aí Satanás cai por terra e o nome do Pai é glorificado. Então Deus, ele vai te dar estratégia, sabedoria para lidar com situações como essa ou adversas. Vamos lá. A proteção espiritual, como eu já disse, não depende da nossa força. Lembra de Efésios, como já citamos, no capítulo 6, no versículo de número 10? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A sua força não vem do braço, a sua força não está no homem, a sua força está no Senhor,
pois é Ele que nos fortalece. Lembra o que Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo de número 13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nunca esqueça disso. A sua força não está no seu braço. A sua força não está naquilo que você tem fisicamente. Lembra que o salmista, no Salmo de número 20, no verso de número 7, disse: uns confiam em carros, outros em cavalo. Lembra de Faraó, quando ele estava na captura de Moisés e o povo, né, diante do Mar Vermelho? Ele estava com 600 cavaleiros. Carros e carros. Então, ele estava confiando na força dos seus cavalos e nas forças dos carros que ele tinha. Mas o Senhor Deus neutralizou. Aí o salmista disse: uns confiam em carros, outros em cavalos. Ou seja, eles estão a pé. E nós estamos de carros, nós estamos com cavalos, e nós vamos alcançá-los, vamos destruí-los. Só que eles esqueceram de um grande detalhe. Porque quando o salmista disse: uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor e faremos menção do Senhor nosso Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! E a pergunta que não quer se calar nesta noite: em quem você tem confiado? Na força do seu braço? Na sua sabedoria? Na sua inteligência? No seu dinheiro, no seu poder aquisitivo, ou na sua influência, na sua posição? Para ir, tudo isso que eu acabei de citar, o diabo não é nada. Por que não, pastor? Porque, se trata do ambiente espiritual, não do ambiente físico. Para e pensa. Deus abençoe a vida da irmã Maria Zilda e a sua família. Vamos para o texto. Então, prestai bastante atenção. A proteção espiritual não depende da nossa força, mas da cobertura de Cristo, como eu acabei de citar. A importância da proteção espiritual. Estou trazendo alguns tópicos para que você entenda. A proteção, tá? A importância da proteção espiritual. É importante, pastor? Não é importante. É de suma importância. Você não tem que estar com essa proteção de vez em quando. Você tem que estar com essa proteção diariamente. Porque mesmo a paisana, um policial, ele está com a sua arma. E quando ele se prepara para uma batalha a qual ele está ciente que tem que enfrentar, aí ele vai se preparar com toda a armadura que é necessário para ele usar. Então, se você entender que o mundo espiritual é real, e os demônios que atuam nesse mundo, eles também são reais, você não vai ser uma presa fácil. Então, mas para você lidar com isso, eu vou te dar alguns tópicos para que você coloque em prática no nome do Senhor Jesus. A importância da proteção espiritual. Clama pelo sangue de Jesus. Irmãos, tem algumas pessoas que ficam brincando com o sangue de Jesus. Estão brincando. Porque o sangue do Senhor Jesus, ele tem poder, mas na vida daquele que está debaixo da sua proteção. Lembra do Salmo de número 91? No verso de número 1. Aquele salmo ali é um salmo de uma batalha espiritual, a qual o escritor, o salmista, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmãos, como eu já disse aqui uma vez, nenhum de nós conseguimos escapar da nossa própria sombra. Aqui tem uma sombra no meu peito. Eu viro para cá e ela tá. Eu viro para lá e ela tá. Então, ou seja, nós não conseguimos escapar ou esconder da nossa própria sombra. Então é isso que ele está falando. Nós temos que estar debaixo da sombra, da proteção do Senhor. Olha aqui, a sombra na minha mão.
Então o Senhor Deus está dizendo isso. Enquanto você estiver ligado a mim, João capítulo de número 15, versículo de número 1 e 2, tá? Cristo é a videira verdadeira. Eu e você somos a vara. E o Senhor Deus, Ele é aquele que cultiva a videira verdadeira. Então, se eu e você tivermos ligado em Cristo e a proteção dele sobre nós, eu quero ver que demônio vai tocar na sua vida. Então, o sangue do Cordeiro tem poder. Lembra que nós lemos no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 13, quando o Senhor Deus dá instrução a Moisés acerca dos 10 mandamentos, ou melhor dizendo, as 10 pragas que ia adentrar dentro do Egito. As 10 pragas foi 10 sinais que Deus deu a Faraó para que ele se rendesse. Só que ele pensou que Deus estava brincando, e Deus não brinca. Quando Deus fala, ele cumpre. Irmãos, tanto para abençoar, ou tanto para cumprir uma promessa que ele fará. Lembra de Números capítulo 23, versículo de número 19? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não confirmaria, tanto para bênção e tanto para correção. Se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Tanto a coisa boa ou aquilo para tratar. Então hoje eu estou falando com vocês sobre a proteção espiritual, às 21 horas com mais 25 minutos. Presta bastante atenção. Então, quando ele chega e fala a Moisés, Moisés, pega um cordeiro e pega o sangue do cordeiro, do novilho, e coloca numa bacia, e fala para todos os anciãos pegar uma bucha e passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Porque o anjo da morte vai adentrar. Escuta, eu vou ler de novo, versículo 13, do capítulo 12 do Êxodo. Aquele sangue vos será por sinal. O sangue nos umbrais da porta será por sinal. Nas casas em que estiverdes vendo eu o sangue, passarei por cima, e vos não haverá entre vós praga da mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, ou seja, o anjo da morte vem. Quando ele via o sangue nos umbrais, oh, bendito seja Deus, aleluia, ele passava por cima daquela casa. E ali ele não adentrava, porque a marca do sangue estava ali. Irmãos, o sangue de Jesus na sua vida é o selo que o diabo entendeu. Ali eu não consigo e não posso tocar. Ai, general, de que o nome de que me faz. O Espírito de Deus acabou de falar comigo. Filho, o meu sangue foi derramado. O Senhor está dizendo nesta noite: há poder no sangue de Jesus. E o sangue de Jesus na sua vida é o selo de Deus. E eu vou ser muito enfático no que eu vou lhe falar agora. O diabo não te destruiu. O diabo não tocou na sua vida. O diabo não tocou na sua casa. Não é porque tem uma câmera. Não é porque você é uma pessoa de grande influência. O diabo não tocou. Porque ele sabe que você tem um selo. Ele sabe que o sangue de Jesus está na sua vida. E aí muitos se perguntam, por que eu fiz um ritual para aquela pessoa e não pegou? Eu fiz arriei um ebô e não atingiu. E aí o espírito imundo fala para aquela pessoa lá, é porque o que está com ela, o que está com ele é muito maior do que nós.
E outra coisa, eu não posso tocar nela, eu não posso tocar nele. Então, por que você não toca no filho dela? É porque ela ungiu o filho dela, é porque ele ungiu a casa, ele ungiu, então está ungido, ou seja, a marca, o sangue, o selo. O selo de Cristo Jesus é o sangue. Satanás, ele não tem medo do diploma. Ele não tem medo de línguas estranhas. Satanás, ele não tem medo das suas orações poderosas. Ele tem medo de um coração aquebrantado. Ele tem medo daqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro. Aí sim. E ele sabe quem é. Escuta. Vou mostrar a vocês aqui algo de suma importância, que eu até frisei aqui e quero compartilhar com vocês neste momento. Precisamos clamar pelo sangue do Senhor Jesus. O sangue é o nosso selo de vitória. Você tem o sangue de Jesus? Se você tem o sangue dele sobre a tua vida, faça por onde esse sangue não sair. O selo não sair. Vamos para a Bíblia. Pastor, eu preciso da proteção espiritual. Efésios é um livro tópico aonde nós buscamos a proteção espiritual através das armaduras de Efésios capítulo 6, do versículo de número 10 ao versículo 18. Depois você lê com atenção, tá? Precisamos estar preparados diariamente. Não é algumas vezes, é diariamente. Algumas pessoas oram de vez em quando. Alguns irmãos jejuam de vez em quando. Alguns irmãos lêem a Bíblia de vez em quando. Cuidado. Esse espaço que você dá, essa brecha que você dá, é a brecha e espaço que o adversário entra. É por isso que o Senhor Deus, ele bate naquela tecla através de Mateus 26, 41, quando Jesus está dizendo ao discípulo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Aí ele bate naquela tecla de novo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, versículo de número 13. Ora, aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque não vem sobre vós tentação senão humana. Aí Paulo também adverte em Efésios capítulo 4, 27, não deis lugar ao diabo. Então, irmãos, são tópicos de suma importância que nós temos que colocar no altar da oração. E hoje o tópico é proteção espiritual. Escuta, a oração constante é necessário. Orar, a oração é uma muralha, não é um muro, não é uma parede, não é uma cerca, é uma muralha. Você sabe o que é uma muralha? Eu vou te explicar rapidamente o que é uma muralha. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 6, vocês vão ver as muralhas de Jericó. A Bíblia nos afirma, nos rodapé, no estudo, que uma muralha, ela tinha 9 metros de altura. 9 metros de altura. De 3 a 4 metros de espessura. Aproximadamente. Por quê? Porque em cima daquelas muralhas havia sentinelas. E eles ficavam para cima e para baixo, assim, ó, andando, ó, naquelas muralhas. Já viu aquelas fortalezas, aqueles castelos, aonde tem as muralhas que ficam os guardas, sentinelas? Então é assim. E de comprimento tinha 32 quilômetros. Lembra das muralhas da China? Então é isso que você tem que entender. É uma muralha. A oração, repito, a oração não é uma cerca que o vento derruba. A oração não é um muro que um vento forte derruba. A oração não é uma parede que o vento forte derruba.
A oração é uma muralha que o vento não derruba. Satanás não derruba, rabate. É por isso que o Senhor nos afirma em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 17: orai sem cessar. Então não deixe de orar. Está fraco? Ora. Está desanimado? Ora. Está cansado? Ora. Está angustiado? Ora. Salmista, no Salmo 46, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Então, clame. Agora eu vou te dar alguns exemplos bíblicos de proteção espiritual. Como eu citei em Êxodo capítulo 12, versículo 13, onde o sangue estava nos umbrais, o anjo da morte entrou, aqueles que estavam em casa debaixo do sangue só ouviam os gritos das mães, e depois já ouviu os gritos das pessoas, e a morte dentro do Egito. Daniel na cova dos leões, quando ele estava ali sendo preparado para ser tragado, Deus fechou a boca dos leões. Daniel 6, 22. Vamos lá, a igreja é primitiva, quando Pedro estava preso, como eu já falei algumas vezes para vocês, Atos capítulo 12, versículo de número 5 ao 7, Pedro estava sentenciado à morte, mas a igreja primitiva orava livremente ao Senhor pela vida de Pedro, e Deus pôs Pedro em liberdade. Repito, a oração é uma muralha. Quanto mais você ora, mais você fortifica a sua muralha da oração, e Satanás fica doido com isso. E eu vou adiantar aqui alguns tópicos para mostrar para vocês. Direções práticas de oração. Ore pedindo que o Senhor cubra a sua vida, a sua casa, a sua família com o sangue de Jesus. Pastor, mas o meu filho está nas drogas, o meu esposo está na bebida, a minha esposa não é cristã, a minha filha está desviada. Mas você não. A sua oração tem poder. A sua oração entra onde você não pode entrar, como eu já falei algumas vezes. A sua oração chega onde você não pode chegar. A tua oração faz o que você não pode fazer. Eu estava vendo um filme. E esse filme, o filho entrou pelo caminho do tráfico. E a mãe serva do Deus Altíssimo. E a mãe aconselhando, e o filho batendo de frente o tráfico. E o que a mãe fazia? A mãe pegava a peça de roupa, a camisa que ele mais gostava, levava para a igreja, colocava no altar, pediu o pastor para orar, pediu o pastor para ungir. E ele chegava em casa, pedia a mãe, cadê aquela camisa? A mãe pegava e entregava para ele, ele ia para a rua. E de repente ele chegava em casa no outro dia e falou, mãe, o que você fez comigo, mãe? Porque as coisas não deram certo ontem lá na boca. Mãe, você levou a minha camisa para a igreja, mãe. Você está fazendo aquela unção na minha camisa, mãe, que ela está com um cheiro diferente. Olha aí. Mãe, pai, não para de orar pelos seus filhos. Não para de orar pelos seus propósitos. Ainda que você esteja cansado, continua levantando a muralha da oração. Sempre pedindo ao Senhor, quebra o laço, quebra as fortalezas da mente. Peça o discernimento espiritual, como eu falei para vocês na abertura desta live. Se você conhece essa pessoa e ela está debaixo do mesmo teto, está no seu convívio, e ela também é serva do Deus vivo, ele é servo do Deus vivo, mas de repente enfrentando algum conflito, e de repente ela bate de frente com você, ou ele bate de frente com você, e aí você olha para ela, vê que não é normal, você fala para ela, ou para ele, eu não sou seu inimigo aqui. E aí ela vai entender, e o capeta cai por terra no nome de Jesus. Para eu finalizar,
nós vamos entrar dentro de um tópico de suma importância. Quem está escondido em Cristo, eu até coloquei um tópico hoje na minha página lá, no Facebook e no Instagram, sobre isso. Quem está escondido em Cristo vive debaixo de uma muralha espiritual, tá? Intransponível. Eita, Jesus! Ninguém te atinge. Continua orando. Irmão Arlan, continua orando. Continua clamando. Porque a tua oração, você, minha irmã, você, meu irmão, ainda que você não vê agora, mas você vai ver depois. Eu quero finalizar com o horário, presta atenção. No Salmo de número 121, nós temos algo ali de suma importância dentro desse tópico, que diz assim: o Senhor é quem garante a nossa proteção. Mas o que está escrito, pastor? No Salmo de número 121, no verso 7 e 8, diz assim: Ele guardará a tua alma de todo mal. Ele guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Quando você estiver saindo de casa, seja a pé, seja de carro, seja como for, se você falar: Senhor, meu Deus, guarda a minha saída e guarda a minha entrada. Você está invocando a proteção do Senhor. Você está clamando a proteção do Altíssimo. Aí eu me lembro do Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Aí eu me lembro do Salmo 91, no verso de número 11. Ele dará ordem aos teus anjos para nos guardar em nosso caminho. Aí eu me lembro no Salmo 91, no verso de número 7, 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e eu e você não seremos atingidos. Oh, bendito seja! Como eu sinto a graça e a presença do Senhor, a importância da proteção espiritual. Clama pelo sangue de Jesus. Ele venceu pelo sangue do Cordeiro. E eu digo a você, não se desespere. Não, pastor, não. Por quê, pastor? Porque eu digo a vocês que a proteção é de suma importância. E quando você for fazer uma viagem, nunca esqueça de consultar o seu líder espiritual. Não fala para ele quando você estiver na estrada já. Não. Não fala para ele quando você já estiver lá no local que você... Não. Pede a ele, fala com ele antes: pastor, eu vou fazer uma viagem amanhã ou depois da manhã, eu vou sair de casa a tal horas, está programado, eu e minha família, ou eu sozinho, ou eu vou... Pede o seu líder espiritual para te cobrir em oração. Lembra da experiência que eu falei da pastora ontem? Pastor Anjo, nós vamos orar lá no gabinete, 12:00. Esteja intercedendo aí por nós. E eu digo a você, a proteção espiritual também está no poder da língua. Provérbios 18 e 21. A morte e a vida está no poder da língua. Então, quando o seu filho ou a sua filha dirigir a palavra, você bença, mãe. Você olha para ela, ou da onde você estiver, ela te ligou, mandou mensagem, né? Ela mora em outra cidade, outro estado, te ligou, mandou mensagem: bença, mãe, bença, pai. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, a minha filha. Libera a palavra de bênção sobre a vida do teu filho, porque ele pediu a proteção. E você, mãe, você, pai, tem autoridade
de liberar essa bênção. É por isso que o diabo tem tirado, como eu já falei e repito, ele tem tirado dos lábios de muitos filhos, de muitas filhas. Até hoje eu já falei para vocês e repito, eu estou com 50 anos. E todas as vezes que eu falo com a minha mãe, primeira coisa, benção mãe. Ligo para ela, benção mãe. Eu mando uma mensagem em áudio para perguntar alguma coisa. Antes de fazer a pergunta, eu benção mãe. A minha mãe branca, que eu trato ela como a minha mãe branca, Regina Maria de Paula, eu trato ela como a minha mãe branca, com seus 75 anos. Eu dirijo a palavra a ela e falo com ela, sua bênção, Regina Maria de Paula. Ela não é nada minha, ela é minha irmã em Cristo, mas eu considero ela, eu conheço ela há muitos anos. Então, dirijo a palavra a ela, eu falo, a sua bênção. Eu tenho ela como minha mãe branca, repito. Respeito, carinho, zelo. Então, para você entender, e ela libera a palavra, Deus te abençoe. E eu tomo posse. Então, ou seja, eu peço a bênção à minha mãe, eu peço a bênção à minha mãe branca. Ó. Então, eu digo a você, como que está a vida do seu filho? Será que você tem ensinado a ele? Ah, pastor, mas a minha família nunca teve isso. Provérbios 22:6. Ensina o teu filho o caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. Aprendeu. Mãe, vem cá não, faz favor. Mãe, eu vou ali. Benção, mãe, eu vou a tal lugar, mãe. Mãe, eu estou saindo para trabalhar, a sua benção, a proteção. Ensina a sua neta, ensina o seu neto, ensina o teu filho, ensina a tua filha. E você que está aí me ouvindo, tem mãe, tem pai, pede a bênção. Tem pessoas que pedem a bênção a mim, como pastor. Pastor, ouça a sua bênção. Eu te abençoo no nome de Jesus. É uma proteção espiritual. Ah, mas esse homem é um pecador, sim. Arrependido, mas levantado pelo Senhor como líder espiritual. É uma autoridade que Deus me concedeu que uma ovelha não tem. Então eu digo a você, entra por esse caminho, porque uma palavra de bênção liberada fecha a sepultura, quebra o laço de Satanás sobre a sua vida, ou a vida daquelas pessoas que você liberou a bênção. É uma proteção, estou falando sobre a proteção espiritual. Não abre mão dessa proteção. Eu vou te dar um exemplo claro. Um exemplo claro. Ontem, se não me falha a memória, ontem, ou antes de ontem, assassinaram um ex-delegado. Vocês acompanharam nos telejornais. Vocês pararam para observar algo de suma importância? Ele sempre andava de carro blindado. Sempre andava de carro blindado. Naquele dia, o carro dele, eu acho que quebrou, estava na oficina, alguma coisa que eu me esqueci, e ele pega o carro da esposa, que não era blindado. Ah, pastor, mas tivesse que... Escuta, o carro blindado, ele tem uma certa dificuldade. Então eu quero dizer a você, a proteção faz o diferencial. Aquele policial que está de colete e aquele policial que está sem colete, mais propício morrer é aquele que está sem colete do que aquele que está com colete. A proteção. Então eu digo a você em nome do Senhor Jesus, não abre mão dessa proteção. Irmãos, eu não estou brincando, o mundo espiritual é real. É real. E muitas pessoas estão brincando. Não abre mão dessa proteção.
E quantas vezes você brinca, não leva a sério e abre mão dessa proteção? No dia que você abre, o diabo faz a festa. E o diabo é tão sujo que depois ele volta para te acusar. Tá vendo aí? Ó? Se você tivesse feito isso, feito aquilo. Irmãos, eu estou ensinando aqui. Não é de hoje. Tem 5 anos que eu estou ensinando pela misericórdia de Deus. Parece que algumas pessoas não aprendem. Não aprendem. Não aprendem. Pedro, como eu disse para você, foi liberto da prisão porque havia uma intercessão. Eis que sobreveio um anjo. Porque a intercessão, a oração. E eu quero finalizar trazendo a vocês que é necessário você não abrir mão desta proteção. Porque essa proteção é única. Lembra do Salmo 127, verso 1 e 2? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a sua casa, em vão trabalham aqueles que vigiam. Os guardam. Os bandidos chegam, neutralizam o guarda e entra. Mas quando o Senhor guarda a sua vida, guarda a sua casa, não tem demônio que entra. Então estou chamando a sua atenção para isso. Não abre mão da proteção. Busca em Deus. Ore. Consagre a sua vida. Busca o Senhor Deus em oração. Porque o Senhor, Ele é poderoso para mudar a sua história. Como que você tem levado a sua vida com o seu líder espiritual? Você tem sido submisso? Ah, mas o pastor não precisa saber da minha vida. Ele não precisa saber agora. Mas quando as coisas estão apertadas, o diabo está fazendo a festa, você vai procurar quem? Você pede quem para orar? Você pede quem para fazer uma visita? Hein? Então pare e pensa. Deus não permitiu esse líder espiritual entrar na sua vida em vão. Ele tem uma autoridade. Então respeita essa autoridade. Preserva essa autoridade. Valorize essa autoridade. Porque você vai ver. Ele tem autoridade que outro, espiritualmente falando, não tem sobre a sua vida. Respeite. Valorize. Porque você vai ver o que Deus irá fazer em nome de Jesus. Vamos falar com o Pai. Prepara o seu copo com água, pois nós vamos agora já dobrar o nosso joelho, fazer a abertura aqui da vinheta e nós vamos falar com o Senhor, Deus, o nosso Criador. Meu altar até descolou aqui, ó. É bom que eu levanto ele aqui e vou orar com ele na mão hoje. Atenção, Brasil. Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração com o pastor Anderson de Souza. Grande Deus, estou diante da tua presença, de joelhos dobrados, reconhecendo a sua grandeza e o seu poder. Por intermédio desta oração, eu venho lhe pedir o perdão das minhas fraquezas e dos meus pecados. Perdoa, Senhor, a minha irmã, o meu irmão, que está nesse exato momento dentro do seu quarto, pois esse é o propósito, meu quarto, meu altar. Senhor,
Peço que o Senhor incline os seus ouvidos a ouvir a nossa súplica e perdoar os nossos pecados. Perdoa, Pai, para que a nossa oração não venha a ser impedida, bloqueada e neutralizada no mundo espiritual. Pois eu entendo, eu sei que o mundo espiritual é real. Pois lidamos, meu Deus, com espíritos imundos. Meu Deus, que tenta, meu Pai, contra nossas vidas. Meu Deus, que tenta, meu Pai querido, contra a vida dos nossos familiares, da nossa parentela. Mas graças eu te dou, Senhor, que sempre o Teu Espírito Santo nos desperta a orar, a jejuar, a clamar ao Senhor. Pai, estamos vivendo dias de batalha espiritual. E se não for o Senhor nos protegendo, nos guardando, o nosso adversário já teria nos engolido vivos. Mas o Senhor, meu Deus, sempre está ao nosso lado por intermédio do anjo do Senhor. Como o salmista nos afirma no Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Senhor, livra a minha irmã que ora comigo, livra o meu irmão, livra os seus filhos, seus netos, seus enteados, esposos, esposa. Livra, meu Deus, a cada membro, meu Pai querido, desta casa, a parentela. Meu Deus, ainda que os filhos estejam afastados da tua presença, meu Deus, guarda eles. Ainda, meu Deus querido, que não conheça o Senhor, guarda eles. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai querido, guarda esse casamento, guarda, meu Pai querido, do adultério, guarda, meu Pai querido, da fornicação, da prostituição, da mentira. Meu Deus, sabemos que existem espíritos, meu Deus, que trabalham para destruir casais, para destruir lares, para destruir famílias, meu Deus. Nós vimos aí, meu Pai, quantos rituais nas encruzilhadas, nas ruas, nas avenidas, nas ruas sem saída, nas cachoeiras, nas matas virgens, meu Deus, até mesmo dentro dos cemitérios, meu Deus. Mas clamamos pelo sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Satanás, demônio, você sabe muito bem que há poder no sangue de Jesus. E nesta casa, nessa família, você não vai tocar. Senhor, lembro pela tua palavra, em Êxodo capítulo 12, versículo 13, quando o Senhor falou a Moisés para levantar, ó Deus, os líderes e passar nos umbrais da porta, marca o sangue, pois aonde estaria o sangue, a marca daquele sangue, o anjo da morte não entraria. Meu Deus, o sangue, ó Pai querido, e a marca é o selo do Cristo nas nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus neste momento, se porventura o anjo da morte está rondando esta pessoa, meu Deus, através de uma doença, de uma enfermidade, o anjo da morte está rondando esta casa, meu Deus, preparando laço de morte, em nome de Jesus, demônio, eu te repreendo agora, pois há poder no sangue de Jesus. Demônio, sai desta casa. Sai dessa família, sai da mente dessa pessoa. Pai, nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Meu Deus, a sua palavra nos afirma no Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Meu Deus, a sua palavra também nos afirma no Salmo 91, no verso de número 10, que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Meu Deus, as pragas foram liberadas dentro do Egito, mas não chegou, meu Pai, nas casas aonde havia a marca do sangue. Então,
Senhor meu Deus, a nossa vida está debaixo do sangue do Cordeiro. Então essa praga não vai chegar na nossa família, essa praga não vai chegar na nossa casa. Meu Deus, quebra as maldições hereditárias. Meu Deus, meu Pai, se porventura alguma palavra de maldição foi lançada, que seja quebrado agora em nome de Jesus. Senhor, se eu estiver orando com alguém nesta noite, meu Deus, por intermédio desta live, ó Deus, ou até mesmo, Senhor, meu Pai, no YouTuber, ou até mesmo, Senhor, no Instagram, ou até mesmo, Senhor, no WhatsApp, meu Deus, aonde esta oração chegar, que o Senhor, meu Deus querido, entra pelo poder do nome de Jesus com o teu anjo, meu Deus, com a espada desembainhada, meu Deus, pois ali, meu Pai, o anjo da morte não vai conseguir destruir esta família. Meu Deus, eu continuo crendo, meu Pai, e é por isso que eu oro neste momento. Meu Deus, toca naquele que precisa de cura, toca naqueles que precisam da libertação, toca naquele que precisa da restauração. Meu Deus, toca na cabeça até a planta dos pés, e se porventura eu estou orando por alguém, Senhor, meu Deus, que está sob uma influência maligna, se eu estou orando por alguém, meu Deus, que está debaixo de uma opressão diabólica, em nome de Jesus, eu te repreendo agora, espírito imundo, pelo poder do sangue de Jesus. Pai, receba esta oração, pois assim oramos e crendo para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Você que acabou de orar comigo, e você que crê no poder da oração intercessória, e você que crê que há poder no sangue de Jesus, eu quero lhe convidar a exercer a tua fé e praticar. Busque em Deus o discernimento de espírito e clame pelo sangue de Jesus. Você precisa ter esse discernimento para que você consiga sair vencedor e vencedor. Acabamos de orar agora. Eu gravei 7, 8 minutos desta oração. Porque eu sempre gosto de trabalhar dentro do horário. A live é 1 hora. E já vou finalizar. Mas eu chamo a sua atenção. A bênção é de suma importância, porque ela também é espiritual. Você já observou que dentro de alguns terreiros, eu vou falar, eles também pedem a bênção? Só para você entender. Então eu digo em nome de Jesus, pede a bênção à sua mãe. Por falar nisso, minha mãe está aqui conosco ao vivo, como vive o Senhor, a Penha Souza. Bênção, minha mãe. A paz do Senhor. Que Deus continue fortalecendo a senhora. Então, a minha mãe está aí, eu acabei de pedir a bênção a ela, eu não sou bobo. Então eu digo a você, em nome de Jesus, a minha mãe branca está aí, Regina Maria de Paula, que eu tenho carinho e admiração. Eu peço a bênção a ela, e ela libera. Deus te abençoe, meu filho. Eu recebo minha mãe, olha aí, ó, a minha mãe, Penha Souza. Deus te abençoe, filho. E eu recebo essa bênção em nome de Jesus. Então, meus irmãos, por favor, em nome de Jesus, não pensa que isso é do passado, não. No mundo espiritual tem grande influência e poder. Libera a bênção sobre a vida do seu filho. Ensina o teu filho a pedir a sua bênção. Olha minha mãe branca aí, ó, que eu considero de tanto. Eu recebo a bênção em nome de Jesus. Eu pedi a bênção, ela me abençoou.
Então, seja submissa ao seu líder espiritual, o seu pastor. Vai viajar, fala para ele, pastor, me cobre em oração. Vou fazer uma viagem. Lembra da irmã Neuza, que ela pediu oração porque ela ia fazer uma viagem para o litoral de São Paulo, e oramos, apresentamos a vida dela e a viagem, e no meio da viagem deu um grande livramento de morte. Ela contou esse testemunho. Então, irmão, eu digo a vocês, não brinca. O mundo espiritual é real. Dobra a sua atenção para nós finalizarmos. Pega comigo o seu copo com água. Eu quero consagrar e nós vamos orar agora. Pai, eu consagro esta água neste momento. Quando o teu filho e a tua filha fazer uso desta água, o teu nome será glorificado. Em nome de Jesus, eu consagro esta água para a glória de Deus. Faça conforme o Senhor te orientou, no nome de Jesus. Graças a Deus. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre batalha espiritual, vai lá no meu YouTuber. Tem muitos vídeos lá que você vai ver o que é batalha espiritual. E nunca esqueça, ei, no mês de setembro, eu já tenho 3 vídeos separados, guardados, que eu vou compartilhar no dia 27, se Deus assim permitir. No dia 27 de setembro. Acorda, mãe. Acorda, pai. Acorda, avô. Acorda, avô. Avó, tio, tia. Cuidado. Dia 27 de setembro comemora-se o dia de São Cosme e Damião. E eu fiz uma entrevista com a mãe de santo da Umbanda. Ela me relatou tudinho. Você não vai me ver, porque eu só fiz a filmagem, tá? E captei o áudio dela, com a autorização dela. Mas Deus foi tão bom que eu não me identifiquei e ela nem sabia que eu era pastor. Então Deus é lindo. São 2 vídeos. Eu gravei 2 vídeos. E ela mostrando todo o ritual. E ela falando que após a festividade ali, as balas que sobram, os bolos que sobram, consagrado vai para as escolas e para as creches. Me acompanha para eu finalizar. E dia 27 vai cair no sábado. Então fica atento na sexta-feira, dia 26, quando a sua filha, seu filho ir para a escola. Tá? Ir para a creche. Tá? Cuidado. Você já observou que nessa data eles dão bala nos centros? E tem rituais na porta deles para receber. Irmãos, eu não estou brincando. Esses 2 vídeos estão guardados. Se Deus permitir, eu vou postar eles, repostar eles no dia 27. Tá? Para que você entenda. Cuidado. Depois, tem enfermidades que aparecem no corpo do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta. Aí você vai gastar rios de dinheiro e não sabe por quê. Porque enfermidades são espirituais. E tem 2 espíritos imundos que trabalham junto com esses 2 espíritos. O Cosme e o Damião. É o Exu Oerê e o Exu Mirim. Cuidado. Quero finalizar
abençoando a sua vida e dizendo a você que essa obra não pode parar. Obrigado, pastor. Eu tinha esquecido desta data. E Marília é de suma importância. Fico atento. Irmãos, me ajude. Esta obra que Deus me confiou não pode parar. E eu tenho orado e jejuado para que Satanás não bloqueie as bênçãos financeiras na sua vida, para que Deus venha abrir o céu para te abençoar e prosperar a sua vida, para que você venha ter condições de abençoar o seu salário, para você ter condições de abençoar o ministério que Deus me confiou. Porque, infelizmente, muitas pessoas pararam de contribuir. Muitos. Mas eu tenho fé em Deus que Ele vai levantar outros e Ele vai dar condições você para abençoar esta obra. Pastor, como é que eu faço para enviar o meu Pix, para me fazer um depósito na sua conta, para abençoar o ministério que Deus lhe confiou? Irmãos, no rodapé da live tem um número do WhatsApp da oração, porque o Dinés não tem como nos auxiliar hoje, porque ele está pelo celular, então ele não tem como fazer esse apoio hoje. Então você pega, me chama no WhatsApp e fala, pastor, me envia o número do Pix que eu quero fazer minha contribuição. E aí eu te abençoo e pego o seu nome e coloco dentro do azeite, se você assumir um compromisso. Porque eu não posso mandar imprimir o seu nome numa folha várias vezes se você não assumir um compromisso. E aquele que assumiu o compromisso, o nome dele ou o nome dela está escrito aqui, ó. Eu quero pedir a sua ajuda, em nome de Jesus. Você me dando condições, eu faço aquilo que o Senhor Deus me concedeu para eu fazer. Amém? Vamos orar agradecendo no nome de Jesus. Eu separei aqui para você ler o Salmo de número 75. Quero que você medite no Salmo 75. Medite. Mergulhe no Salmo 75. Pastor, eu já sou contribuinte, eu já sou ofertante, já sou mantenedora. Mas sabia que você pode ser um agente de milagre? Você pode falar com alguém para ser abençoada e ser abençoado também. Falar, tem um pastor, ajuda esta obra. Entra lá na live dele. Ah, mas eu não consegui entrar. Por que não conseguiu entrar? Porque a pessoa precisa me mandar um convite. Como eu já disse para você, eu fiz uma certa limpeza. Porque esse Facebook, ele é ministerial. Ele não é para diversão. Ele é ministerial, ele tem um propósito, ele tem um foco. Então eu peço a sua ajuda, em nome de Jesus. Incua a sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus. Diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos e nunca esqueça. Ei, eu não sou seu inimigo. O inimigo aqui não sou eu. Tá? Eu tenho raiva do pastor Otis. Eu não sou seu inimigo. Eu quero o seu bem. Então neutraliza este inimigo espiritual. E a vitória é nossa em nome de Jesus. Como ministro do Senhor Deus, eu profetizo que a sua sexta-feira venha ser uma sexta-feira de paz, livramentos, conquistas, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória e todos sejam abençoados e tenham uma noite abençoada em nome de Jesus. Um forte abraço e até amanhã, no 19º dia, e aí só vai faltar 3 dias, 19, 20 e 21, para a glória de Deus. E não esqueça, no dia 23, 24 e 25, a minha madrugada com Deus. Deus abençoe. Boa noite.